por causa dessa experiência nós vamos mudar também. Pode se sentar. Eu quero falar com vocês hoje sobre a coragem da fé. A coragem da fé. E você vai ver que você tem fé, mas você precisa de coragem. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantos de vocês creem que Jesus pode curar toda enfermidade? Digam amém. Pois é. Quantos de vocês oram para pessoas serem curadas por imposição de mãos, com unção com óleo, como a Bíblia manda? Ah, pastor, eu não estou preparado. Não é você. Quem cura é Ele. Todos nós cremos que Ele abre o mar. Cremos ou não? Mas quantos têm a coragem de estender o cajado e falar, abra o mar? Quantos têm coragem de fazer? Deus tratou com Moisés como se isso fosse uma coisa, é consequência. Se eu tirei vocês do Egito, e se vocês estão de frente para o mar, é porque o mar vai se abrir. Deus se irrita com a pergunta de Moisés. Deus, o que eu faço? Deus fala assim, diga ao povo que marche. Está me entendendo? Para Deus, já está na tua mão. Então não tem cabimento. Ele te deu, é teu, e você fala, ah, se eu tivesse. Outro exemplo, quem aqui acredita que Jesus multiplica pães e peixes? Pois é. Mas não tiveram coragem de distribuir os 5 pães e 2 peixes, a não ser na hora que ele orou e falou, podem ir. Porque antes ele falou para os seus discípulos, vão e resolvam, vão e alimentem a multidão. Jesus sabia que não tinha comida suficiente para aquela multidão. Mas Jesus queria que eles tivessem a iniciativa. Mas eles não tiveram coragem. E eu fico pensando, nos momentos em que eu tive coragem de fé, quanta coisa eu recebi, se eu não tivesse tido, eu não viveria o momento que eu vivo hoje com vocês. Mas, por outro lado, também eu penso, os momentos que eu deveria ter tido coragem de fé, e não tive. Como isso me afastou de algo que poderia hoje estar simplesmente fluindo entre nós. Você vai me entender. Eu vou começar com definição. Coragem é a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza. Coragem é um impulso de continuar mediante ameaças de piora. Teus sentidos dizem, não vai. E você tem coragem de dizer, vou. Teus sentidos dizem, não consegue. Você diz assim, pela fé eu vou. Coragem não é uma maluquice, não. Tem nada a ver. Pastor, você é meio doido. Não sou, não. Pelo menos não muito. Coragem é alimentada. A tua coragem é alimentada por algo maior. Você entendeu? A tua coragem é alimentada por algo maior. A tua coragem tem sempre um fator motivacional maior. E você pode pensar, bom, é ter uma carta na manga, é ter algo que ninguém sabe. Não. Por exemplo, tem algo que eu não consigo me imaginar tendo coragem de viver. Nunca. E toda vez que eu me deparo com uma situação assim, eu falo, que coragem. Uma irmã grávida nos últimos dias para dar à luz. Eu não teria coragem para isso. Mas quantas irmãs aqui já passaram por isso? Levanta a mão. Aí, ó. Tem um fator que te deu essa coragem. E esse fator era o amor que você já sentia pelo seu filho ou pela sua filha, antes ainda de tê-la nos braços. Antes ainda de conhecer o rostinho, você já amava. E porque você amava, você tinha coragem.
A tua coragem, ela é movida por algo maior. Nós cremos que Jesus pode, mas nós temos que alimentar nossa fé, ao ponto de não ter uma fé apenas que Ele pode, mas que Ele pode através de nós. Não crer que apenas Ele faz, mas que Ele faz através das nossas mãos, do nosso intelecto, da nossa oração, da nossa vida. E então nós começaremos a nos ver como um canal de milagres. E você não opera nem meio milagre, mas você é um canal de milagres. Pastor, quem sou eu? Eu te digo, ninguém. Mas se você tiver fé que Deus pode e coragem de dizer, eis-me aqui, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Então é isso que eu vou fazer com você agora. Vou alimentar a tua fé. Você vai ter tua fé agora alimentada. 3 vezes eu vou falar coragem e vou te explicar por quê. Primeiro, coragem. Você conhece o seu Deus. Se você não conhece seu Deus, você não vê a hora de acabar esse culto para você correr. Ou talvez você não consiga nem chegar ao final, você saia fugindo. Porque você não conhece teu Deus. E eu vou falar de coisas aqui que estão muito além da nossa capacidade. Você vai falar, não, eu não consigo. Eu sei que você não consegue. Mas o teu Deus, conheça o teu Deus. Olha só, 2 Reis capítulo 6, versículo 15, 16, 17. Olha só, um episódio que preguei recentemente no Efatá, mas aqui eu quero usar em outro aspecto. Olha só. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus, servo de Eliseu, se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ele respondeu, ai meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Ai meu senhor, o que faremos agora? Eu passo o dia escutando gente falar assim. E eles não estão, pastor, é porque é gente fraca. Não, eles estão enxergando o tamanho do problema. E eu não os critico. Porque se eu não soubesse o que eu sei, eu também falaria com eles. Está me entendendo? Você conhece o seu Deus. Você vive rodeado de pessoas dizendo, não vai dar, não vai conseguir, não vamos chegar, não vai dar certo, está indo de mal a pior, vai piorar. Gente, a torcida é tão grande. E olha, se prepare, que se você começar a dar certo, a torcida contrária aumenta. Você entendeu? Eu tinha 1 milhão de amigos, todo mundo torcia por mim. A igreja começou a crescer, começamos a construir um grande prédio, começamos a ter sucesso, o que a gente faz, Deus opera. Vamos fazer extensão, Deus dá extensão. Deus, eu queria um acampamento. 9 dias depois eu estava de pé dentro da casa do oleiro, só não era nosso ainda. Mas eu estava de pé dentro dele falando, meu Deus, vai ser esse lugar aqui? Não, é para você falar um aleluia, alguma coisa só para mostrar que você tem fé. A torcida é grande. Você não imagina o tamanho da torcida para a gente não conseguir completar aquele quadro ali. Você não imagina. Mas você acha que eu teria entrado num quadro daquele ali, se eu não conhecesse o meu Deus? Gente, eu dei a única herança da minha esposa lá. Se não der certo, eu perco o acampamento, meu pastorado e minha esposa. Está tudo no fio, está tudo ali. Pastor, parece ser tudo tão frágil. Quando eu olho a capacidade da nossa igreja, quando eu olho, meu Deus, eu olho para esse povo e falo, não vai conseguir. E aí eu falo, ai meu Deus, como é que disse o moço? Põe lá outra vez o versículo. Põe lá, como é que ele disse? Ai meu Senhor, vamos imitar ele, vamos lá. Olha lá. Ai meu Senhor, o que faremos agora? Acabou de ter chilique já?
Eu quero que você se torne esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Versículo 16. Não tenha medo. Não, faz que nem eu, levanta a mão assim. Não tenha medo. Você chegar no teu serviço e vai ter. Tem gente que só vê um lado. Ele estava vendo, o exército estava ali, não era brincadeira. Não leve esse menino como se fosse um bocó. Não era. Ele viu que eles iriam morrer. O exército estava ali para matá-los. Ele olha e se escandaliza, se desespera. O homem de Deus fala assim. E quando for você, o menino que se descabela, vai para frente do espelho, levanta a mão e fala, não tenha medo. Por quê? Porque você sabe de algo. Não tenha medo, disse ele. E ele explica. Pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou ao Senhor, abriu os olhos do menino para que veja, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Eliseu conhecia a eficiência de Deus. O nosso Deus é eficiente. O nosso Deus toma providência. O nosso Deus se antecipa. O nosso Deus é onisciente. O nosso Deus é onipotente. O nosso Deus só está à procura de parceiros que tenham coragem. E que confiem. Mas da onde que é essa coragem? Ó, menino desesperado, Eliseu dizendo. Não tenha medo. Da onde vinha essa tranquilidade dele? Vinha de quem ele conhecia de Deus. Como eu bem preguei no Efatá, ele não enxergava esse exército. O texto não diz nada que ele estava vendo, ele apenas sabia. Assim como quando você vai expulsar um espírito maligno e você simplesmente sabe que você está amparado pelos anjos do Senhor e na autoridade do nome de Jesus. Você simplesmente sabe, porque você descobriu esse Deus. Deus é eficiente. Se tem 10 contra, tem 12 a teu favor. Se tem 20 contra, tem 30 a teu favor. Se tem 100 contra, tem 200 a teu favor. Não, você não está entendendo. Se tem 1000 contra, tem milhares a teu favor. Você conhece o teu Deus. Moisés parou na frente do mar, porque ele estava aprendendo a conhecer a Deus. E Deus falou, por que você parou? Você acha que eu não sabia para onde eu estava te levando? Eu sei que eu estava te levando para onde não tinha caminho, na terra seca. Mas eu abro caminho onde não tem. Você acha que Jesus não sabia a expressão dos discípulos? Jesus não tem onde comprar, não temos dinheiro, e mesmo que tivesse, onde iríamos comprar tanto pão? Jesus falou, não é isso que eu estou falando. Quantas vezes nós temos tentado tirar a fé do próprio Deus? Quantas vezes nós temos tentado diminuir o nosso Senhor, dizendo, o Senhor não está entendendo, Jesus, meu problema é pesado demais. Não para Ele. A Bíblia diz, porventura coisa difícil para Deus? Para Deus não há nada impossível. Todas as coisas são possíveis. Deus não muda com as circunstâncias. Deus não muda com as circunstâncias. Eu estou te ensinando quem é o teu Deus. Creia, Deus não muda com as circunstâncias. Eu já vi Deus permitir que aos meus olhos situações estivessem perdidas, para que eu aprendesse que Ele é Deus. E eu falei, Deus, tá bom, perdi. Ele falou, mas você desistiu? Humanamente desisti, mas eu sou um homem de fé, não posso dizer que eu desisti. Ele falou, então você vai pela fé ou vai naturalmente? Não, eu vou pela fé. De repente se abre muito melhor. Mas pastor, a situação piorou. Porque o moço fala, ai meu Senhor, o que faremos? Aí ele fala, olha só, o moço vê. Tudo cheio
do exército de Deus. Aí ele corre para outra colina e vê que tem mais exército dos homens chegando. E traz a notícia, mas está piorando. O nosso Deus é eficiente. Deus não te trouxe até aqui para voltar atrás. Te trouxe aqui para possuir a terra aqui. E se gigantes encontrar, eu nada temerei. Me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. É esse teu Deus ou não? É esse teu Deus? Então não temas más notícias. Pelo contrário, diante das más notícias, conheça o teu Deus. Você precisa ler mais a Bíblia do que notícias. Você precisa orar mais do que bater papo furado com outros. Você precisa falar mais com Deus do que com pessimistas. Pastor, mas eu vi o Lula, uma porção de Lula eu comi na praia. Não interessa. O nosso Deus não muda com o governo. O nosso Deus não muda se a camisa da seleção for vermelha. O nosso Deus não muda se lacrarem os prédios das igrejas. O nosso Deus não muda no dia que você está desanimado. Deus continua sendo Deus em todas as circunstâncias. E a tua coragem está baseada em quem Ele é. Em quem Ele é. É Ele que te dá a força, é Ele que te dá a condição. Por isso, coragem. Coragem é o fator que não nos deixa fugir de medo, mas nos faz crer e resistir. Enquanto o menino fugia, ou pensava em fugir, Eliseu resistia, porque ele sabia que Deus era poderoso. Olha só, que está no telão, Tiago 4,7. Você pode ler alto para mim? Portanto... Poucas coisas preocupam tanto os crentes quanto o diabo. E aqui está o que você deve fazer com ele. Resista. Resista. E ele... O quê? Ele fugirá. Quem vai fugir é ele, não é você. Basta você resistir. Basta você resistir submetendo-se a Deus. Conheça o teu Deus. Fala outra vez, coragem. A primeira nós vimos. Você conhece seu Deus. Agora fala outra vez, coragem. Você é consagrado a Deus. Bonito isso, né? Olha só na vida de quem nós estamos falando aqui. Do mais forte de todos. Sansão, por fim, contou-lhe seu segredo. Juízes 16, 17. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Coragem, você é consagrado a Deus. A coragem de Sansão era a sua força. Ele brincava com os desafios, porque ele tinha força. Mas a sua força era baseada na sua consagração. Ele falou, se você for ler esse capítulo, trágico, mas ao mesmo tempo de muito ensinamento para a gente, você vai ver que ele fala assim, me amarrar com cordas novas, e ela ia, entregava ele aos filisteus, eles iam, amarravam ele, e ele vinha, arrebentava tudo. E agora, ele fala algo para ela, que é um ensinamento para mim e para você. Ele diz, eu sou forte, porque eu fui consagrado a Deus, como nazireu, desde o nascimento. A força dele gerava uma coragem. E a sua força só acontecia por causa da consagração. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Mas nossa consagração, nós sabemos quem é o nosso Deus. Acabamos de falar. Nós sabemos que é o nosso Deus. Mas a nossa consagração é o elo de ligação com a força dele. A força de Deus transfere-se a você pela consagração a Ele. A força é dele, o poder é dele. E você, consagrando-se a Ele, você começa a descobrir e ter a coragem
Coragem de fé. Você não fala, meu Deus pode. Você conclui, meu Deus pode através de mim. Você não fala, Deus pode mudar a situação. Você fala, Deus vai mudar a situação agora, porque eu vou orar. Você começa a agir. Todos estão me acompanhando? Só para eu saber. Isso é fundamental você aprender. A coragem, ela tem um respaldo. O respaldo era saber que era Deus. Mas como é que eu vou saber que isso vem para mim? Por causa da consagração. A consagração fazia o poder de Deus, do Deus poderoso, invencível, tornar Sansão poderoso e invencível. Mas de repente, ele quebra a sua consagração. Ele raspa o seu voto e ele entrega a sua consagração por motivações egoístas. Ele sempre foi um camarada com crise de caráter, tá? Sansão não é nenhum exemplo de caráter. Homem de Deus, tomara que tenha ido para o céu pela misericórdia de Deus. Mas é uma confusão esse camarada. Desobediente, encrenqueiro, briguento, enrolão. Mas era consagrado. E ele, enquanto vivia essas outras coisas, mas não tocava na consagração, ele mantinha-se intacto. Tem um livro que eu li muito bom, que fala sobre os cabelos de Sansão. Está esgotado, mas vai ser outra vez, para você poder ler. Fala que ele deixou tocar no que não se podia tocar. A tua consagração a Deus diz respeito a você e Deus. A tua consagração a Deus é aquilo que te sustenta no fronte de batalha. E todo mundo olha e até admira, mas não sabem. Não sabe a consagração que está sustentando isso. E quando não há consagração, há desistência. Quando não há consagração, há abandono. Quando não há consagração, você foge. Quando não há consagração, você não tem coragem para continuar vindo à igreja. Se você é pastor, você não tem coragem de ser pastor. Se você é evangelista, você não tem coragem para ser evangelista. Se você é presbítero, você não consegue executar a tua função. Se você vai servir no face a face, você não consegue. Por quê? Porque você não está cuidando da tua consagração. Mas se a tua consagração é prioridade na tua vida, pode mandar vir inimigos, mas vir organizado. Porque enfrentaremos. Quando se perde a consagração, imediatamente quando Sansão perdeu sua consagração, ele despertou do sono com um grito. Os filisteus chegaram. Já tinha feito isso outras vezes. E mais uma vez ele se levantou e não percebeu que Deus já não estava com ele. Ele não tinha mais força. E imediatamente eles furam os olhos de Sansão. Quando você perde a tua consagração, você perde tua força sobrenatural e tua visão. Proteja a tua consagração. Tem coisas que você pode postar aqui. Tem coisa que não pode sair de dentro do teu quarto. Tem coisa que você pode compartilhar com amigos. Não mais aqui, porque aqui não tem amigos. Mas aqui tem. E tem coisa que amigo não pode saber. Tem coisa na tua vida que você trata com Deus. Não precisa vir ao Santo Padre. Vai ao Santo Padre. E fala para ele, Padre, pequei. Ele fala, eu sei. Aí ele não se engana. Cuide da tua consagração. E eu sei que você ia ficar com essa cara olhando para mim. Por isso que no meu esboço original, isso que estava no fim. Eu falei, Deus, eles vão ficar com essa cara olhando para mim, porque eu já conheço uma igreja. Deus falou, então põe no meio. E eu pus no meio. Olha o que está escrito em Provérbios 4, 23, olha só. Vamos ler? 1, 2, 3. Ficou meio desorganizado, vamos ler outra vez? Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O que você tem de mais precioso não é tua conta bancária, não é teu bolso, não é teu carro, não é tuas posses, é o teu coração, porque é ali que Deus trata você. É ali que Deus vai te revelando a você. Coragem, você é consagrado a Deus, não negocie essa tua consagração. Coragem.
Pastor, não sei, eu não consigo enfrentar certas situações. Se consagre a Deus que você vai enfrentar. Pastor, eu não sei, eu estou apanhando do inimigo. Se consagre a Deus que você vai bater. Pastor, eu estou tão desanimado de vir à igreja. Responde para essa pessoa, vai. É porque ela não está aqui. Porque ela está desanimada de vir à igreja, ela não vê. Então a gente está respondendo para ela onde ela estiver. Se consagre a Deus e você virá à igreja. Sabe, pastor, tem momentos. Gente, você não imagina como eu lido com recém-nascido. Recém-nascido é recém-nascido. Eu não ligo de pegar um recém-nascido com cuidado para não machucá-lo. Ele é frágil, ele é recém-nascido. Eu não ligo de esquentar leite, dar leitinho, porque se eu der qualquer coisa meio pastosa para o recém-nascido, ele vai morrer. Mas quando chega marmanjão falando, quero mamadeira. Aí eu falo, ô irmão, eu queria ministrar coisas pesadas a você, coisas sólidas, nutritivas, para você se tornar um guerreiro, mas você não quer vencer a barreira de andar só no colo, de ser o centro das atenções, porque o recém-nascido é o centro das atenções, é ou não é? É o centro das atenções. Tem um nenenzinho, você pode chegar na família, você chega ali, a mãe está toda ali, esbudegada ali, que enfrentou uma luta, a maior luta da vida dela. Você chega, Deus te ajuda, querido. Olha que lindinho, nenê. Pois aí você cresce querendo isso. Você já é grandão, mas quer que todo mundo chegue e fale, olha que lindinho. Falta de consagração. Se consagre ao Senhor. Se consagre ao Senhor. E por último, fala coragem. Não, fala de novo, coragem. Fala de novo, coragem. Você nunca está só. Não é para animar mais. Você nunca está só. Você nunca está só. Você nunca está só. Você nunca. Nunca é nunca. Você nunca está só. Coragem. Você não está sozinho. Coragem. Eu lembro dos meus primeiros dias de aula. No pré-escolar. Minha mãe resolveu me botar de manhã. Era horrível acordar cedo, Curitiba, um frio. Minha mãe resolveu colocar cedo, porque minha irmã estudava, ela estava terminando, eu acho que a faculdade já. Não, ela estava terminando o primeiro grau. Era o último ano dela ali. E eu entrei no prézinho. E eu lembro-me muito bem que logo no primeiro dia eu já tive confusão, mas não interessa isso. Vamos passar. Aí eu lembro que de repente eu tive confusão com os camaradas maiores. Eu não nasci grandão desse jeito. E eu lembro que eu cheguei para eles e falei assim, você quer? Eles olharam para mim assim e falaram, quem que é esse? Me espera na hora do recreio. Na hora do recreio, o que eu fiz? Eu não estava sozinho. Está me entendendo? Eu saí correndo, chamei minha irmã. Veio minha irmã com as amigas dela e pegaram aqueles meninos e botaram eles dentro do latão de lixo. Eu lembro disso. Latão, aquele de 200 litros, botaram os meninos dentro do latão de lixo. E eu fiquei olhando lá. Aprendam. No ano seguinte, minha irmã mudou de escola. Mas eu continuava não estando só. Você não está só. Coragem. Coragem. Você não está sozinho. Aliás, tem uma palavra mais importante. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. E você vai acompanhar isso comigo em Daniel capítulo 3. Eu peço que você abra a tua Bíblia, porque eu vou ler alguns versículos do capítulo 3 de Daniel. Daniel foi levado para Babilônia. Os mais sábios, eles eram superdotados por Deus. Ele, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E eles se posicionaram. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E quando se tratou, em outro episódio parecido, de mesma natureza, porém, em momento diferente, Daniel só, mas nunca só. Daniel sozinho, mas nunca sozinho, se posicionou e foi para
cova dos leões. Aqui é da fornalha. Olha o versículo 12. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Estavam dedurando eles para o rei. Volta aqui, eu tenho que explicar isso aqui. O rei fez uma estátua de ouro de 27 metros por 2,70 de largura. Era Nabucodonosor e sua megalomania. Ele fez e falou, isso é Deus. Isso era comum, tá? Eu sei que hoje não existe mais de fazer estátuas e falar isso aqui é Deus. Mas naquele tempo existia muito. E eles falaram, isso aqui é Deus, todo mundo tem que adorar. E eles falaram, não, a gente não adora, a gente adora só ao Deus vivo. Ao Deus vivo. E foram e deduraram. Eles vêm e dizem assim, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Aqui eu vou ter que ser meio direto, então você fica comigo. Quando eu parar, você para e olha para mim. Coragem, você nunca está sozinho. Ter coragem de fé é não negociar o que se crê pelas imposições e valores do mundo que nos cerca. Mas isso é aceitável hoje. Para ele, para mim não. Mas isso é normal hoje. Para eles. Para mim não. Eu sei o Deus que eu tenho e eu não vou abrir mão de quem Ele é e do que Ele exige de mim. A minha consagração não é negociada por eu estar numa terra estranha, vivendo literalmente, não geograficamente, mas em condições morais, no meio de uma Babilônia, que é onde nós vivemos. Com deuses sendo adorados por todo mundo. Um deles, e o maior deles, é o dinheiro. E nós nos negamos. Imediatamente nós achamos dedo duros. Imediatamente nós achamos pessoas que se opõem a nós. Mas se você tem coragem, você não negocia o que você crê pelo mundo que te cerca. Olha o versículo 13, esse aqui é mais compridinho, me acompanha na leitura. Então, Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz. Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos, porque o conhecemos e estamos consagrados a Ele, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Olha para mim. A coragem de fé confronta ao mundo que nos cerca. A coragem de fé confronta. O rei estava sendo benevolente. Disse, eu te dou mais uma chance. Eles falaram, eu não preciso de mais nenhuma e nem mais 1000 chances. Eu não farei. E se for para eu morrer na fornalha, que assim seja. Sério demais isso. Coragem. Coragem não quer dizer que tudo vai dar certo, não. Coragem é se arriscar. Eles estavam se arriscando, mas eles estavam se arriscando no que pode ser arriscado. A vida terrena. Essa pode ser perdida, porque ela é passageira. Mas eles estavam mais firmes do que nunca na vida eterna. Coragem. Você
Nunca. Coragem, você nunca está só. Olha o 19, o 23. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que seu rosto ficou transfigurado de raiva. Ficou endemoniado o homem. Ficou ou não ficou? Ficou. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha ardente. Não precisava nada disso. Se ele falasse, então entre na fornalha, eles entrariam andando na fornalha. Tudo isso aqui é porque ele estava morrendo era de medo. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha, inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abdenego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Não percam amanhã mais um capítulo da novela A Coragem da Fé. Não, porque é um momento bom de fazer o corte aqui, não é? Ter coragem de fé diante do juízo deste mundo é uma parte muito difícil. Ter coragem de fé diante dos inimigos, mas quando o ambiente é contra a tua fé, tua coragem de fé tem que se basear num fato que você não está só. Ter coragem de fé diante do juízo deste mundo. Eu estou sendo enfático nisso, porque nosso mundo está caminhando para tempos de injustiça. Nós estamos indignados com injustiças que estamos vendo sendo cometidas e não temos a quem recorrer. Porque quem está cometendo essas injustiças são as últimas instâncias. E nós ficamos até enojados de ver certas situações. A balança da justiça está totalmente descalibrada, totalmente viciada, totalmente comprometida, e você não pode pautar a tua fé por isso. O reino ao qual pertencemos tem o supremo juiz e justo. E ele é tão justo que para nos salvar ele teve que entregar seu filho na cruz, para que a gente pudesse ser tido justos diante dele. Esse é o juiz de verdade. Eles estavam enfrentando a ira do homem mais poderoso do mundo daquela época, Nabucodonosor. Foi um império que dominou tudo. Virou nada, nada. Mas estava no seu auge. Assim como você vê hoje, situações que estão no auge, daqui a pouco estarão enterrados na areia, como a Babilônia está hoje. Enterrados na areia. Olha 28. 28 não. 24. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado. E você vai ficar sentado? Fica de pé, mas espantado. Não, você não é Nabucodonosor. Você é crente. Ele se levantou espantado e disse aos seus conselheiros. Vocês podem ler em diante? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, outra vez, disse Nabucodonosor. Vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou,
o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles. Eles se juntarão ao redor dos corajosos da fé. E eles viram que o fogo não os havia tocado. Nenhum fio de cabelo da cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Tenha a coragem da fé, pois o quarto homem nunca se atrasa. O quarto homem nunca se atrasa. O quarto homem nunca se atrasa. Você nunca está sozinho. Você pode estar enfrentando um problema na sua vida. O quarto homem está com você. Você pode estar enfrentando um problema de saúde. O quarto homem está junto com você. Você pode estar enfrentando um maior problema na tua vida. Continua. Continua, não entra no normal, não entra, subiu na hora errada. Bate mais. Espera eu terminar. Você pode estar enfrentando uma luta profissional, Ele está lá com você. Você pode estar enfrentando um problema de saúde, Ele está lá com você. Você pode estar enfrentando um desânimo, Ele está lá com você. O quarto homem nunca se atrasa. O quarto homem nunca se atrasa. Olha lá, Jesus disse, e lembrem-se disso. Põe lá Mateus 28. E lembrem-se disto. Outra vez. Até o fim dos tempos. Coragem, você nunca está sozinho. O Rei dos Reis ressuscitou para estar com você em fornalha, em jardins, em dias fáceis, em dias difíceis, em impossíveis, em situações, não importa, você nunca está sozinho. O quarto homem não se atrasa. O quarto homem não se atrasa. Ele não se atrasa, Ele não nos abandona. Ele prometeu, estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Hoje Ele está com você. Se existir amanhã, Ele estará com você. Se existir mês que vem, Ele estará com você. Se você viver ainda mais 10 anos, Ele estará com você. Se você viver até a volta de Jesus, Ele estará com você. Para daí sim mudar e você estar com Ele. Ele nunca se atrasa. Ele é o teu Senhor. Então, olha, juntaram os maiorais da Babilônia e ficaram olhando. Eu não acredito no que eu estou vendo. Pois não acreditarão com o que vão ver na tua vida. Porque você conhece o teu Deus. Porque você guarda a tua consagração a Ele. Então você tem certeza. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Feche seus olhos um minuto. Eu sei que essa